Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Jonas, muito obrigado por participar aqui, Jesus Fonte de Vida Podcast. Mais um, Elison. Meu Deus, é muita gente. Meu amigo Jonas, cantor, músico. Esse também, né, é uma pessoa bastante esforçada, dedicada. Trabalhou com a gente ali, eu acho que uns 15 anos. Né, trabalhou comigo ali na Casa do Cristão. E era aquela pessoa alegre, contente, que fazia a gente rir bastante, né? E Jonas é um amigão e sempre que eu preciso, ele ainda me ajuda, né? Sempre que eu preciso de uma ajuda ali no coral, Jonas me ajuda, ele tem uma voz muito boa para o tenor e ele está sempre me ajudando, né? Eu acho que dos anos que eu estou lá, praticamente um ano, acho que foi o ano passado, que ele não estava com a gente. Mas na maioria dos anos, Jonas está lá me ajudando. Eu, amigo de trabalho, sou grata a Deus por tua vida, Jonas. Muita coisa também, aprendi com ele alguns toques musicais, né? Bem, vou falar de um assunto que hoje, digamos que já não seria mais tabu, mas ainda tem uma certa resistência. Mulheres empreendedoras. Qual a importância da mulher no mercado de trabalho? Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Presbítero Márcio, hoje, né, as portas se abriu, né, para as mulheres hoje. Hoje a gente vê muitas mulheres se dedicando ao trabalho, é se desdobrar, né, porque a gente sabe que a mulher, ela tem a casa, né, tem os filhos, tem o marido. E muitas delas, assim como eu, além de todas as responsabilidades,
Eu já tenho 22 anos ali na Casa do Cristão, mas é importante, a mulher também trabalhar. Isso é bom para o nosso ego também, né? A gente se sente, acho que um pouco mais importante, né? Porque a gente pode trabalhar, a gente pode também manter, colocar, né, alguma coisa dentro de casa, ajudar o marido, né? Então, eu sou uma dessas que tento ajudar, né, com as despesas da casa, com os filhos e também para a gente, né? A gente próprio também se sentir bem, né? Eu amo trabalhar. Olha, e assim, uma longevidade numa empresa bastante tempo, né? Sim. Qual é o segredo de se manter numa empresa há bastante tempo, principalmente de área de vendas? A gente tem sempre os desafios, né, irmão Márcio? Mas é a gente se manter sincero. É uma das coisas que eu oro e sempre peço ao Senhor. Dizer assim, Senhor, me ensine, né? Me ensine no momento de falar e no momento de ficar calado. Tem momentos que a gente tem que se calar. Tem momentos que a gente sente que é pra gente falar, né? E eu acho que é isso, né? É você se portar bem, você ser sincero, ser honesto, né? Eu acho que é uma das coisas primordial para se manter tantos anos, sempre, sempre. Pode até doer, né? Ou você achar que pode causar algo, mas sempre ser verdadeiro, sempre ser sincero. Se errou, dizer que errou, né? Tentar acertar se errou e passar confiança, né? Eu acho que eu estou aonde eu estou porque de alguma forma eu tenho passado uma confiança para os meus patrões que hoje, né, tá comigo há esses anos todos. No caso é irmão Everaldo, né? Nosso irmão Everaldo, Gaião, nossa irmã Deve estar Janete. assistindo aí, ó. Os seus filhos também vêm crescer, né? Afinal são 22 anos e hoje já são, né, de maior. O menino entrou no meu casamento. Eita. Mas é bênção. Ó, eu tava pensando aqui. Assim, toda empresa tem um dever de tratar bem seus clientes. Mas assim, eu vou dizer aqui o que eu acho, assim, de irmão Everaldo e sua família. Ele é uma pessoa, irmão Everaldo, Deus continue lhe ajudando pela coragem de colocar o nome de uma empresa Casa do Cristão. Então, assim, eu entendo que é um lugar desafiador no mercado de trabalho, eu falo, porque em todo lugar tem que se tratar bem, mas assim, quando diz cristão, aí se subentende que vai ter que ser mais ainda do que os outros, né? Nome, né? A zelar, né? Casa do Cristão. No começo, né, a gente só trabalhava mais com artigos evangélicos. Eu acho que o que levou ele, né, também a ter esse nome, né, a colocar esse nome Casa do Cristão, porque a gente trabalha com bíblias, né? Antes a gente trabalhava com livros, na época CDs, e a gente escuta muito o pessoal dizer assim: meu Deus, a gente entra aqui, a gente se sente tão bem, a gente sente uma paz, uma coisa boa, né? E a gente sabe que o ambiente, ele às vezes leva as pessoas a isso, né? Vamos fazer o seguinte, o nosso produtor, Gidel Gênese, ele vai trazer imagens da Casa do Cristão, para a gente conferir como é o seu ambiente de trabalho, tá certo? Sim, senhor.
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Bem, vocês conferiram aí a Casa do Cristão, e é onde Gideão Gênesis trabalha também. Como é esse ambiente de pessoas cristãs lá da Casa do Cristão? Presbítero, se tem uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus, são os colegas de trabalho que Deus me deu. Se hoje em partes assim eu permaneço lá até hoje, é porque também a gente tem um ótimo ambiente de trabalho para se trabalhar, porque não é fácil. A gente sabe que às vezes a gente convive mais com um colega de trabalho do que com a própria família. Falando em colega de trabalho, eu vou dar uma pista. Tem um colega teu aí que quer falar contigo aí. Ele hoje é autoridade. Então vamos conferir aí. A paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria estamos aqui para nós hoje falarmos sobre essa pessoa muito especial, né? Elisângela Lisboa, nossa amiga Zanza, pessoa da qual tenho aprendido muito, uma pessoa que me ajudou bastante. Primeiro ali na Casa do Cristão, a gente passou 18 anos juntos, onde a gente teve esse momento de partilhar muito de nossas vidas, né? Onde passamos mais tempo ali trabalhando do que às vezes propriamente dentro de casa. E depois disso, dentro da igreja também, assim que eu me converti, eu fui recebido, assim, acolhido por ela e pelos demais jovens da época, e me trouxeram ali para o Shalom naquela época, e ali aprendemos muito. Ela já tinha uma liderança, já maestrava alguns hinos, então já nos dava aquela direção, aquela orientação. Depois passamos para o Coral Jubilai, e aí aumentou mais ainda esse vínculo, né, ali dentro da igreja, assim, de crescimento espiritual, de amadurecimento da fé. Então, assim, Zanza tem um papel muito importante na minha vida. Muitas pessoas, até pela semelhança física, acham até que eu faço parte da família de forma consanguínea, né, achando que nós somos irmãos de sangue,
mas na verdade acho que é o tempo que a gente passou junto que acabou dando mais essa similaridade, assim, essa semelhança, e nós assim somos amigos e misturados como se fossem irmãos. E só tenho que agradecer a Deus pela vida de Zanza, uma pessoa que muito me ajudou, que tem me ajudado em oração. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela. Zanza, Deus te abençoe, continua firme, o Senhor é contigo. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. E aí, nosso irmão Giovanni, hoje vereador do município, Deus abençoe pela participação e depoimento. O que dizer? Como eu estava dizendo, né? Eu sou agradecida a Deus pela família que Ele me deu, né? Meus amigos de trabalho. Se eu estou hoje até ali na Casa do Cristão, é que de alguma forma eles me ajudaram a estar ali. E nós somos realmente uma família. O irmão Giovanni, quase 20 anos de trabalho juntos. Então eu vi muita coisa Deus fazer na vida dele, ele viu muita coisa Deus fazer na minha vida. Hoje a gente contempla a fidelidade de Deus na vida de Giovanni. E como ele disse, muitos chegavam lá na loja, é teu irmão, a gente dizia, e muitos acham que a gente somos irmãos de sangue, mas ele é um irmão, é um querido, é um amigo, é conselheiro, né? E eu só tenho a agradecer a Deus pelos amigos que ele me deu, os amigos Casa do Cristão, não só, né? Que eu já era amiga de Giovanni do tempo de Shalom, Jubilai, né? Meus irmãos também. E foi nesse ambiente que a gente cresceu e hoje estamos todos dentro da igreja, né? Um ajudando o outro a chegar no céu. Muito bem. E nós estamos acompanhando que em todos os ambientes sempre a questão do louvor está nele, né? Isso. Como é você olhar para trás e ver o quanto Deus tem feito?
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. É gratificante, irmãos, né? Alguém olhar para você e você ser uma referência nessa área, né? Porque eu tentei desenvolver aquilo que Deus colocou em meu coração, que é a parte do louvor. Eu digo que Deus me deu um dom e a gente tenta desenvolver aquilo que Deus nos dá, né? Que é na área do louvor, e já desde muito cedo, né? Fui regente do Shalom, passei pelo Jubilai também. Então, em vez da gente passar, fala um pouquinho dessa época do Jubilai. Jubilai, época de juventude. Uma época também muito boa. A gente cantava tudo no mesmo tempo, a gente cantava Shalom, cantava Jubilai, e também fiz parte do grupo de adolescentes, que era um grupo de gesto que tinha, né? Depois não teve mais e a gente ficou Shalom, Jubilai. Foi uma época muito boa, que conheci muitos amigos também, fiz várias amizades. Hoje eu vejo meus amigos aí, pastores, evangelistas, e eu digo, meu Deus, a gente conviveu tudo junto ali naquela época. Aí a gente olhava um para o outro, não se imaginava, mas os propósitos de Deus vai muito além, Ele vê lá na frente, né? Então, foi também um período que eu me firmei bastante, fiz amizades que me levavam a estar mais perto de Deus, né? Que me influenciavam a estar na presença de Deus, a buscar ao Senhor. Muitas consagrações a gente participava, na época do pastor André Alencar, na época do pastor José Domingos, a gente se reunia ali na casa da nossa irmã Sara, e ele, aquele batalhão de jovens, todos conversando, rindo, e aquilo ali fortalecia a amizade. Hoje tenho amizades que não são próximas, não estão sempre comigo, mas ela é aquela amizade de antigamente, que sempre quando a gente se vê,
né? A nossa irmã Elaine, nossa irmã Débora e tantos outros. Eu não quero nem citar nomes aqui, porque é muita gente, para não ser injusto com ninguém. Mas sempre quando a gente se vê, aquela coisa boa de falar daquele tempo, a gente diz assim, de dividir até o lenço. Quando a gente chorava que uma não tinha um lenço, a gente dobrava assim na outra parte e dava para outra, né, enxugar as lágrimas. E foi nesse período que a gente cresceu espiritualmente. Bem, vamos falar agora, falar de Jubilai sem falar do presbítero Elias Joel, né? Nosso maestro, irmão Elias Joel, e toda a sua família, né? Toda a sua família. O maestro, ele, para mim também, é uma admiração. Olha bem para aí, porque tu vai estar falando diretamente para ele. Ele vai estar te assistindo, ele e a família dele. Meu Deus! Maestro Elias Joel, o senhor para mim foi um dos primeiros maestros que a gente teve, que eu tive ali, né, ao chegar no Jubilai, e lhe admiro muito, né, muita coisa aprendi com o senhor, musicalmente e espiritualmente. Aqueles ensaios que o senhor parava para dar muitas vezes aquela lição de moral na gente. E no final, Jesus derramava aquela graça, aquela unção, e a gente saía dali regozijado, crendo que Deus falou conosco. Aquilo ali ficou marcado em nossas vidas. Aquele exemplo que eu nunca mais esqueci, que quando a gente viajou e a gente chegou em uma certa congregação, eu não sei se foi no Curado, não sei se foi um, se foi dois, e assim, a gente chegou um pouco acanhado, porque a gente via corais e todo mundo muito bem preparado. A gente sempre cantou muito bem, sempre cantou bem afinado, muito bem. Mas nesse dia, o Senhor resolveu colocar um hino simples, né? Meio que um desafio, dizer assim, não, às vezes não está, né, na musicalidade, mas está no coração. E uma coisa que eu levo até hoje, geralmente, quando é aquele período de festa que a gente está com o coração agradecido, eu chego na frente do coral e disse assim, vamos cantar com o coração? Porque isso eu aprendi com o Senhor, cantar com o coração. E muitas vezes o Senhor chegava na frente do coral, levantava o coral e antes da gente cantar, o Senhor dizia, vamos cantar com a alma, vamos cantar com o coração. Isso aí eu levo para mim, isso é um exemplo para mim, não só o Senhor, mas também toda a sua família. Eu estava me lembrando aqui de uma experiência, porque eu tive também o período de Jubilai curto, mas tive. Mas assim, uma das experiências que me marcou, eu acho que tu vai se lembrar, na Matriz. Eu não lembro bem a ocasião, se foi uma ceia, mas veio um coral e eles cantaram muito bonito tecnicamente. Aí todo mundo ficou com medo de cantar. Aí a gente esperou que ele botasse um hino que fosse tecnicamente compatível. Aí, se eu não me engano, ele botou Tocou-me. Aí todo mundo, esse hino, mas a graça tomou conta. E ali a gente aprendemos uma lição. É verdade. Porque às vezes não está, né, no que se canta musicalmente, que isso é muito bom. É prazeroso a gente ver um coral harmonioso que canta bonito. O bom mesmo é ter tudo isso junto, né? É ter técnica, é ter musicalmente cantar afinado, cantar bem, mas acima de tudo, né, é sentir a graça e a unção e saber que o que você está cantando, Deus está recebendo e está mandando de volta, né, em forma de renovo para as nossas vidas. Muito bem, então a gente vai dar uma parada, porque próximo bloco já tá olhando pro dedo aí da aliança. Então não sai daí que a gente vai falar com a nossa irmã Elisângela. Namoro, noivado, casamento, família, Senhor. E ainda tem participação ainda. Não sai daí, a gente volta. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.